Olá, ouvintes e espectadores do podcast da Galeria Kogan Amaro. Eu me chamo Alan Izumizawa e eu tô aqui com a dupla Tangerina Bruno pra gente bater um papo sobre arte. Nós somos o duo Tangerina Bruno, eu sou o Cirilo. E eu sou a Letícia. Nós somos irmãos gêmeos e artistas da Galeria Kogan Amaro. A gente fala que a nossa produção é feita a 4 mãos e 2 cabeças, né, do início ao fim. E ela se interessa muito pelo cotidiano e muito pelas experiências humanas que existem dentro desse espaço. Principalmente na pintura, mas também em outras linguagens. Bom, Cirilo e Letícia, obrigado pelo convite. Tô muito honrado de poder conversar com vocês, bater esse papo. E eu já queria perguntar para vocês como foi o processo de vocês chegarem até esse território das artes. Queria que vocês comentassem esse percurso de vocês, de onde vocês são, o contexto que vocês estão localizados. Bom, primeiro, obrigado a você também por ter aceitado. Sim. E acho que é muito legal, a gente tem até em comum o fato de construir trajetórias na arte a partir do interior. Mas falando de como a gente começou, a nossa mãe conta que quando as pessoas perguntavam assim pra gente, o que vocês querem ser quando crescer? A gente virava e falava assim, a gente vai trabalhar junto. Isso foi sempre, acho que uma certeza, né? E a gente tinha uma dinâmica também criativa, assim, muito forte. E que funcionava, né? Eu acho que um se complementando, né? Então, era muito isso de se complementar. E também a gente não viajava muito, não tinha muitos brinquedos. Então, o nosso mundo, assim, era muito rico, né? Eu acho que era imaginação mesmo, né? Acho que era muito finada a nossa ligação. E aí isso gerou assim, então se a gente falava que queria trabalhar junto e gostava tanto de criar, fazer as coisas com nossas mãos, então a gente vai ir para uma área criativa. Era essa a nossa ideia, né? Só que no interior e sem nenhum plano de fundo de arte, ninguém na família, o nosso horizonte ficava muito no artesanato. Que foi quando, lá com os 12 anos, que a gente começou a descobrir esse mundo, a trabalhar, e isso respondeu aquela ideia de tipo, então é aqui que a gente vai. Sim. Eu acho que a gente vai eu acho dessa vontade inicial, né, de trabalhar junto, né, e como isso se deu, né, eu acho que foi um longo processo de uma busca mesmo, né, acho que foi dos 12 aos 20, né, que a gente foi fazendo muitos cursos, né. Sim, a gente fazia de tudo que era dessa área, e foi legal porque aí que aconteceu. Chegou em 2012, a gente teve uma encomenda pra gente fazer 3 pinturas, né, que tinham que ser releituras de obras de arte, e aí a gente tinha muita liberdade de fazer o que a gente quisesse, né, dentro da releitura. E foi quando fez aquele boom. Aquele estralo, porque eu acho que quando a gente viu a tela em branco, eu acho que todas as peças do quebra-cabeça, juntaram. Porque antes a gente estava trabalhando com o cliente, trazia uma ideia, e podia ser, enfim, várias técnicas, materiais, e a gente executava. Então a gente trabalhava junto, mas era uma coisa em que não dava para os dois estarem ao mesmo tempo. E quando veio essas releituras, foi isso, assim, a gente percebeu que, que a coisa acontecia com os dois trocando, fazendo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente conseguia, acho que quando a gente chegou na tela em branco, a gente conseguiu unir, assim, de uma forma muito orgânica. Eu acho, o que cada um sabia fazer de melhor, né? Esse de fato se complementar, né? Eu acho que nessa... na tela em branco. Essa dinâmica na tela. E aí isso foi final de... Então, início de 2013, a gente entregou, acho que era janeiro. E a gente falou, agora a gente tem que se dedicar ao nosso trabalho autoral. E foi assim que surgiu o Tangerina Bruno, né? Quando a gente entregou essas 3 telas, a gente... acho que brotou uma vontade enorme, assim, de não, eu acho que é isso, é por aqui. Mas a gente não tinha, né, nenhuma ideia. bagagem, assim. E aí... queria que vocês comentassem onde vocês moram e também se vocês tinham algum contato com arte, assim, se na cidade de vocês vocês visitavam museus ou tinham alguns equipamentos culturais para vocês frequentarem. Bom, a gente mora em Porto Ferreira, que é onde a gente também nasceu. E a gente não tinha nenhum contato prévio com o mundo da arte. Tanto que a gente quando a gente decidiu que queria fazer as telas, a gente não sabia muito para onde que ia, né? O que fazer com aquilo. Porque a nossa bagagem vinha muito da arte manual, do artesanato.
E acho que o nosso olhar tava pra isso, né? E mesmo Na nossa cidade também não tinha não tinha exposição. museus, artistas, é um cenário bem distante. A gente tava bem voltado pra arte manual mesmo. É. E aí, quando a gente se deparou com essa, né, com a tela em branco, e aí a gente foi tipo, tá, o que a gente vai fazer agora, né? O que a gente vai pintar? Né? Porque a gente gostou tanto daquilo. Tanto que a nossa maneira de abordar a pintura, o trabalho, que viria a ser nossa poética, nossa pesquisa, imagina, a gente não fazia ideia do que eram essas palavras. É assim, bom, o que a gente sabe falar? A gente sabe falar da gente. E então é isso que vai ser o tema do trabalho. O mote inicial foi esse, acho, na primeira pintura, né? De que, tá, se não der em nada, ou se a gente vê que não é por aí, não ficou legal, pelo menos a gente vai ter algo que a gente vai gostar. Gosta e que representa um momento ali. Que a gente vai gostar de ter na parede, sabe? Mas meio que isso guiou toda a produção, né? Acho que nesse começo até hoje, né? O olhar pra gente, né? O falar da gente, das nossas experiências. E aí, tanto acho que qual que era a nossa relação com a arte nessa época, Porto Ferreira... Eu acho que era nenhuma, assim, mas né? portanto que Porto Ferreira não tinha loja de materiais artísticos, por exemplo, tinta acrílica. A gente descobriu que a gente queria, né, podia usar acrílica, a gente tinha que ir para Ribeirão Preto, que fica a 1 hora de Porto Ferreira, e para comprar lá. E aí que foi legal, né? Porque a gente descobriu que em Ribeirão tinha um museu, tinha um MAP. E aí a gente descobriu que tinha o Instituto Figueiredo Ferraz, e tinha uma galeria, e tinha espaços independentes, e tinha o Centro de Arte Contemporânea W. Então, e isso foi muito importante dentro da nossa formação também. Porque se a gente não tinha com quem conversar, com quem trocar sobre arte, né? E olha que a gente já tinha, né? A gente se tinha. Então, um ao outro. Mas fora disso não tinha um ciclo de amigos artistas nem nada. Então Ribeirão, que também é interior do estado de São Paulo, foi muito esse lugar para onde a gente podia ir respirar, né? Respirar esse oxigênio que era pra gente a arte, aprender a falar, né, do trabalho, porque eu acho que uma coisa que você vai percebendo é que você precisa fazer arte é muito diferente de só ficar no ateliê produzindo, né? Quando você quer encarar isso como uma carreira e mesmo como desenvolver uma produção, você tem que ir atrás de conhecimento, de ver o que as pessoas estão fazendo, como elas falam disso, como tudo funciona. Mas acho que o nosso primeiro contato com a arte contemporânea, né? Enfim, a gente fez nessas primeiras telas, né? E a gente se viu, tipo, tá, a gente gostamos disso, né? Queremos seguir pintando tela, mas a gente não sabia muito o que fazer com isso, né? A gente não tinha nenhuma bagagem, nenhum contato. Mas eu acho que, né, a gente teve essas felicidades de ter, né, tido uns momentos e pessoas que ajudaram a gente a nortear, né, esse caminho. Pessoas, quando se dizem pessoas, são pessoas desses equipamentos culturais, como o MAP, como... Vocês fizeram algum curso nessas instituições? Como vocês se formaram, assim? Então, acho que esse nosso primeiro contato com a arte contemporânea foi, né, que o nosso trabalho foi apresentado para o seu Gilberto Chateaubriand, né, que também, né, mora lá em Porto Ferreira. E aí... Ele começou a acompanhar e adquirir. Mas a gente não fazia ideia de quem que ele era, o que era um colecionador. Eu lembro de perguntar para as pessoas assim, mas o que é um colecionador de arte? E o que as pessoas falavam assim, olha, ele é uma pessoa super importante, se ele está acompanhando, ele gosta bastante, isso é bom, quer dizer, vocês estão no caminho certo e tal. E o que a gente fez, e a gente realmente não conseguia mensurar isso, foi se apegar nisso e falar, bom, se ele está dando um voto de confiança no nosso trabalho... Vamos seguir, então. Vamos seguir. A vontade, né, é essa mesmo. E isso nos ajudou por muitos anos, assim, nesses primeiros anos de trabalho, que é quando a gente não tinha esse contato com museus e amigos artistas, com esse meio. E aí o que aconteceu? Quando ele adquiriu ele adquiriu algumas obras e a gente foi parar na abertura das novas aquisições da coleção Gilberto Chateaubriand lá no Man Rio. E aí quando a gente foi para lá, foi bem aquele choque, foi incrível, uma coisa linda, né? Mas foi aquele grande choque, porque desses dois artistas que estavam produzindo quietinhos em Porto Ferreira, que aí do nada apareceram participando de uma coletiva daquelas. Aí a gente chegou lá e se deparou com um outro universo ali na frente, né? Porque a gente viu, tipo, então
nossa, é tudo isso? Pode fazer tudo isso, né? Porque tinha trabalho em Eram todas muitas as linguagens. Uhum. A gente tava lá, mais familiarizadinho assim com a pintura. E a gente chegou lá e a gente ficou, caramba, então é isso? É. E aí- E aí a gente via que as pessoas falavam de uma forma diferente do que a gente sabia falar sobre os trabalhos, que elas faziam perguntas que a gente não entendia exatamente o que a gente tinha que responder. E essa experiência foi muito importante, assim, para que depois a gente voltasse e falasse, não A gente tem que estudar, a gente tem que aprender e entender, entender né, tudo o isso. que é isso. E aí e isso levou a gente a falar assim, então tá. Então a gente. Bom, agora eu me perdi. Aonde que vocês buscaram essa formação, assim? Vocês notaram que precisava de estudar, se formar, Sim. então vocês foram buscar, e quais foram esses passos de formação para vocês? Uma coisa que era muito importante pra gente era entender qual que era a dinâmica do nosso trabalho. E ela pedia muito tempo, assim, de ateliê, né? Porque afinar duas pessoas trabalhando que são muito diferentes e o que cada um faria, como que cada um pensava o trabalho mesmo, os interesses, era muito trabalhoso. Então essa vontade de falar assim, não, a gente tem que investigar isso a todo custo, assim, fez com que a gente optasse por, no primeiro momento, não ir para uma faculdade, porque isso era bem na época do final do ensino médio. Porque a gente teria que se separar, né, provavelmente, e para fazer trabalhos separados, e não é daquilo que a gente sentia que tinha que fazer. E então o que a gente fez? A gente vai se dedicar 100% no ateliê e vai buscar fazer cursos específicos, assim. Só que aí tinha uma outra questão, né? A gente estava no interior e a gente também não tinha dinheiro, por exemplo, para ir fazer curso fora, né? E aí acho que isso entra muito numa base de falar assim, então tá, como é que isso pode acontecer, né? Porque isso é início de 2013, não, isso 14. é 2014. A gente não tinha informação tão fácil sobre arte, como funcionar. Os grupos aconteciam, né? Grupos para artistas aconteciam de semana em São Paulo. Não tinha nem horário de ônibus para voltar, né? Então, aí que a gente descobriu o MAP. Porque A gente se voltou pro interior mesmo, né? Então, toda a abertura, eles têm tipo bate-papos com artistas. E aí, geralmente dura 4 horas. Então era lá que a gente ia. Toda abertura a gente ia pro MARP e ficava tipo, das 10 às 2, escutando os artistas falarem. A cabeça voltava bombando, assim, a gente anotava, tu chegava, ficava conversando, aprendendo, e acho que isso foi muito legal enquanto formação, porque era onde a gente aprendia, via. Observar, né, os artistas falarem sobre trabalhos, a poética, né, poder trocar ideia depois com eles. E mesmo depois, né, os cursos nos espaços independentes, nem o Sala da Praça, né, grupos de acompanhamento lá. Então acho que tudo isso foi moldando. A gente, apresentando a gente para esse universo, a gente começar a entender, e também muita pesquisa em livro, internet. A gente era o tipo que entrava em site de artista, galeria, e estudava, por exemplo, meu Deus, como que faz uma legenda, né? Você tem que fazer uma Você legenda. estuda o PDF de todas, vê, encontra o padrão, né? Você vê todas as entrevistas dos artistas que você gosta. Então, para aprender como que eles estão falando, quais palavras. A gente tem algum interesse, né, em comum nos trabalhos. Que palavra que eles usam para descrever. Então era muito desse jeito, né, Lê? E buscando informação, né? E eu acho que unindo, né, trocando ideias, né, e meio que unindo forças, né, com a galera, assim, né, com os outros artistas. Eu acho muito bonito quando vocês mencionam esses espaços, que são espaços institucionais no interior da cidade, né? Como eu também venho do interior do estado, de São Paulo, eu acho que eu compartilho muito dessa vivência com vocês, de como foi importante esses museus, esses equipamentos culturais, às vezes, sobrevivendo ou resistindo, né? Sim. De uma maneira precária, mas está lá, né? E esses espaços acabam formando artistas incríveis, né? Então, vale ressaltar a importância desses espaços, de continuar demais. fomentando, né? E ainda mais no tempo de a gente fomentar isso, as políticas culturais, né? E eu queria também entender um pouco da metodologia de vocês, que eu acho que é uma coisa que todo mundo é curioso, né? Claro que a gente conhece vários coletivos, existem muitos coletivos aqui no Brasil produzindo, né? Mas eu acho que, em particular, vocês têm uma dinâmica um pouco diferente, assim. Eu pude ter o privilégio de acompanhar um pouco vocês no ateliê e eu senti uma horizontalidade incrível e uma sintonia incrível entre vocês dois. Então, assim, literalmente, vocês pintam a 4 mãos. E eu queria que vocês comentassem como que é o dia a dia de vocês no ateliê.
Como que vocês pintam? Se um faz orçamento, planilha, o outro vai desenhar, pintar, eu queria que vocês comentassem. Você sabe que eu acho que tem um negócio muito legal que é assim, que a gente assina como Tangerina Bruno, que é o nosso sobrenome. Então, Tangerina Bruno é um nome que designa os dois. Então acho que é justamente isso, né, Lê? Os dois fazem todas as partes do trabalho, fotografam obra, escreve edital, pinta, cria e... Acho que tem partes que cada um gosta mais e... Você sabe que dessa dinâmica, né? Acho que no começo, quando a gente começou lá em 2013, as habilidades elas eram um pouco mais... Não é que eram diferentes, mas a gente... Eu acho que mais, enfim, acho que como a gente estava começando a produção, entendendo a mão de cada um, enfim, o jeito de cada um, eu acho que, tipo, o C tinha mais facilidade numa coisa ou na outra, aí ficava mais dividido algumas partes e depois as partes de pintura mesmo, ficava os dois lá juntos. Mas, né, com o passar do tempo, acho que foi afinando, né? Total. E aí a chegar num ponto de que, tipo, a gente de olhar os quadros e falar assim, nossa, mas quem que fez essa parte? A gente não consegui mais, porque virou muito uma coisa de assim, né? Vamos supor que tem uma área lá que é uma estampa. Então eu fui lá, vamos supor que eu tive a ideia, aí vem a Letícia e muda um traço. Aí eu vou lá e falo assim, e se a gente colocar essa cor? Aí a minha cor não funciona. Aí vai a Lê e acerta a paleta. Acho que quase uma dança. É quase uma dança, né? A gente fala que o trabalho é muito um diálogo entre a gente. Porque... mas acho que o começo de tudo, assim, acho que é muito isso, né? Acho que é um diálogo entre Letícia e Cirilo. Acho que fortalece também a nossa relação pessoal enquanto irmãos, porque eu acho que isso é muito a base, né? Porque a gente fala das nossas experiências, assim, e somos muito diferentes, né? Eu acho que a parte, né, que acho que é pra gente, né, que é muito, acho que, interessante, a parte, acho que bonita, mágica e também desafiadora, eu acho que é conseguir, né, fazer essa... Não é equilibrar, mas, né, tipo, navegar por entre esses lugares, né, porque acho que, né, são várias funções, né, reunidas, né, quando a gente tá trabalhando juntos, né, que são, tipo, são dois artistas que estão trabalhando ali como uma dupla, são dois irmãos e também dois indivíduos muito diferentes, né, que funcionam de formas diferentes, pensam diferentes e resolvem diferentes as coisas. Mas então, que quando a gente trabalha junto, né, a coisa funciona, né? tipo, acontece uma mágica ali, né? Acho que realmente se complementa, né? E parte muito desse diálogo mesmo, porque a gente fala do nosso cotidiano, né? Acho que nem é uma questão, por exemplo, de falar que a gente usa muito a nossa figura, né? O trabalho é figurativo, às vezes a nossa própria casa, muitas vezes é a base. É referência fotográfica também para as pinturas. E acho que não entra numa questão pra gente de autorretrato, porque é tão uma coisa que fala dos dois, né? Eu posso estar usando a minha figura, mas na verdade a situação fala mais da Letícia, ou vice-versa, assim. Porque acho que o que a gente foi descobrindo é que então a gente começa... do que a gente vai falar? Então, eu tô me sentindo assim, sobre isso, sobre aquela questão. Tem um lugar que acho que parte de um lugar muito honesto, assim, entre nós, né? Que a gente, acho que, enfim, com os anos, né, foi trabalhando, né, conquistando, né, desenvolvendo essa intimidade, né? Acho que também como amigos, irmãos, né? Que acho que só fortalece e permitiu, né, com que acho que o Tangerina Bruno funcione, né? Acho que tão bem natural assim, né? E então a gente começa nesse processo de falar como está se sentindo, quais são as emoções que a gente está vivendo, e aí como que a gente pode retratar isso. E chegar numa cena, numa imagem, porque pra gente o cotidiano é um ambiente muito rico, assim, o dia a dia, né? Acho que é o prato cheio, né? E explorar as emoções, né? Porque a gente também percebeu o que é isso, assim, a gente não tá falando de, o Cirilo se sentiu assim sobre coisa X, né? No fim, o que a gente quer explorar com o trabalho são emoções humanas, né? E isso, no fim, é muito universal. Então, mesmo, acho que vindo do interior, a gente tem, parece que uma timidez maior, né? Pelo menos a gente se sentiu muito mais tímido, assim. Em se expor, né? Em se expor, usar imagina. A própria imagem. Usar a própria figura. Tipo, o que vão falar. A própria casa, o que vão falar. E aí a gente foi percebendo que quanto mais pessoal a gente era, quanto mais a nossa figura parecia, mais distante de uma coisa assim autobiográfica a gente ficava, né? Porque a gente estava cada vez mais mergulhando nas emoções e trazendo ela para o trabalho do que
um livro aberto da vida, né? E vocês já, em algum momento houve um conflito? Vocês pensaram em produzir separadamente? Vocês produzem separadamente também? Existe essa produção paralela de Letícia e Cirilo, para além de Tangerina Bruna? Em arte contemporânea, não. Você sabe que o nosso interesse está muito nesse, assim. A gente já passou por períodos de... Falou assim, vamos tentar... Porque antes, né, a gente tinha uma busca muito grande por descobrir quem que a gente era, qual que era o nosso lugar no mundo, né? Até encontrar a pintura, foram muitos anos tentando de tudo, né, Lê? Sim. E então, e até hoje, assim, a gente tem... Acho que manter a individualidade, nutrir isso é muito importante para a dupla. Porque, né, traz muita novidade, né? Sim. E estímulo e... Não, mas eu acho que a gente só teve um período que a gente tinha essa curiosidade de, né, tipo, e também, né, algumas pessoas falavam, tipo, não, como é, em algum momento, às vezes vocês vão querer separar, ou e se separar em algum momento, vocês pintam juntos, separados, como é que vai ficar, né? E... Mas sabe que a gente passou, acho que a não temer isso, assim, porque a gente... E teve um momento que a gente pôs isso à prova também, né? Que a gente ficou mais no comecinho, lá de 2015, por aí, né? A gente ficou alguns meses pintando separadamente. Coisas muito... Mesma imagem, cada um fez uma coisa muito distinta um do outro. Mas aí a gente já tava ficando meio triste, né? Que a gente viu que funcionava era junto, que a gente tinha paixão de fazer e vontade... Era a hora que tava junto, era ali que tava a e que coisa acontecia a pra gente. mágica, né? A magia tava muito nisso. E acho que tem uma coisa também, né? Eu acho que eu sou o fã número 1 da Letícia, e aí foi desde sempre. Assim, então, tipo, a gente tem muito prazer em ver o outro trabalhar, em criar junto, sabe? A Letícia, assim, você fica assustado com ela, né? Mas eu acho que o nosso interesse tá sempre, tipo, acho que no trabalho, né? No que é E melhor nessa pro troca. trabalho evoluir, crescer, ou pra explorar outras, enfim, partes. Então, eu acho que a gente discute bastante, porque pessoas muito diferentes. Mas a gente nunca brigou assim por isso, né? Não, porque eu acho que a gente tem esse objetivo em comum, né? Essa paixão em comum, essa vontade em comum, né? De desenvolver esse trabalho. Então, eu acho que é sempre o que é melhor pra isso. Mais do que, tipo, não, a minha ideia, a ideia dele, não, a minha é melhor. Acho que, tipo, não tem isso. Eu no momento que eu tava observando vocês no ateliê, né, eu via muito disso, assim, claro que eu conheci vocês com personalidades diferentes, como indivíduos, mas naquele momento em que eu via vocês trabalhando no ateliê, eu via um conjunto mesmo, né, e assim, eu ficava impressionado com a Letícia, no modo como ela se impunha, falava, né, discutia, assim... E o modo como é um diálogo muito franco entre vocês, assim, é muito bonito ver isso. Eu ficava super encantado mesmo. Porque eu acho que é um processo muito bonito e muito performático, né? No sentido de um vai pintando em cima do outro, um comenta, tem um diálogo, tem um processo, né, todo para vocês pintarem, né? E eu acho que isso ajuda muito, assim, a gente ter desenvolvido essa nossa relação, porque a gente não tem problema nenhum de virar pro outro e falar, nossa, Letícia, isso daqui tá horrível. Tipo, não, isso aqui dá pra fazer melhor. Tipo, ser melhor que isso. Não, vamos refazer. Tipo, sem levar pro pessoal ou como crítica. Tipo, porque eu acho que a gente tá em função de, tipo, trazer o melhor do outro à tona, porque isso só contribui pro trabalho. E... Então tem muito esse espaço pra ser a gente, né? E, inclusive, a gente usa muito referência fotográfica. A gente fala que, não como uma forma de, por exemplo, ela é o nosso guia para fazer a pintura, observar volume, som, luz e sombra, etc. Mas como, né, desenho de cena. A fotografia entra muito nesse lugar, tanto para o ambiente como para a nossa figura. E essa dinâmica nossa é muito boa, porque... Eu acho que um já tem essa abertura com o outro, né? De saber direcionar, ver o que fica melhor, tipo, o posicionamento de corpo, do rosto, o ângulo. E a gente sempre se interessou por esse cotidiano que é muito cru, sabe? Acho que quando você tá em casa, você não tá todo arrumado. Você tá com o cabelo despenteado, com aquela blusa velha e confortável. E aí o que acontece? Então, a gente se fotografando, a gente percebeu que a gente tinha muita liberdade. Eu não tinha vergonha de estar todo desarrumado perto da Letícia, ou de, tipo, ficar fazendo... Ou parecer bobo, né? Eu pensar, nossa, essa cena aqui, será que é boa ou não? A gente, tipo, bora lá. Vai te fotografar. E como o cotidiano, né, além de ser um trabalho sobre o cotidiano, ele estava sendo construído dentro da nossa casa, era muito assim. A gente tá cozinhando. É tipo assim, para tudo.
Vamos fotografar, veio uma ideia. Então a gente tinha muito essa liberdade, assim, de tipo, de estar ali vivendo no material, né? Nosso material que é do Sim. cotidiano na casa e fotografar. Isso também era muito bom, né? Eu acho que isso também acho que é uma coisa que, né, flui muito. Eu acho que no processo, ou tipo, tá focado ali pintando alguma coisa, ou resolvendo uma outra coisa, coisas do dia a dia, enfim. Mas aí, tipo, a gente observou uma coisa, nossa, isso aqui é interessante, ou passou pela cozinha, viu, tipo, nossa, olha isso aqui. Aí, tipo, pega a câmera, a gente já consegue, né, ter essa facilidade. Não, já vamos lá, registra, depois vê, volta pro que tava fazendo, para tudo e vai ver isso. Então, acho que tem essa fluidez, né? Eu percebo muito nisso de vocês, a todo momento estarem sempre atentos, que qualquer coisa pode ser um assunto para vocês conseguirem. Né, essa coisa é até performático no dia a dia, né? De o Cirilo, a Letícia já direciona o Cirilo já posa pra câmera e já vira uma cena, né? Sim. Queria, uma coisa que eu observo muito no trabalho de vocês, que principalmente nesse grupo de pinturas que vocês apresentaram na individual na Kogan Amaro, é uma grande atenção ou talvez uma grande dissipação entre figura e fundo. Vocês dão muita atenção para a figura e também para o fundo e aquilo acaba tornando um todo, né? Às vezes eu fico pensando se isso não é a metodologia, como são 4 mãos pintando, né? Essa coisa vai atuando no espaço por completo a todo momento. Então eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver e que vocês comentassem um pouco sobre esse grupo de séries, né? Dessas pinturas. Então, acho que essas pinturas são justamente quando a gente começa, porque antes a gente contava nossas histórias, mas por timidez a gente não conseguia colocar a própria figura. Então usava personagens, né? a gente ia pro Referências da Google, internet. a gente ia pro Google fazer as colagens. Mas chegou um momento que a gente falou assim, mas peraí, como que a gente vai conseguir se aprofundar, falar da gente? E a gente tinha também um interesse em falar das ansiedades, porque a vida é uma série de emoções, né? Então a gente queria abordar de tudo, mas como que a gente vai fazer isso usando a figura dos outros? E mesmo as imagens de internet, a gente mora no interior, que tem uma estética muito própria, né? Então a gente tem que falar da gente ser a gente mesmo, né? Uma hora que a gente falou assim, tem que ser assim, e senão não vale a pena. Sim, por necessidade e por praticidade, né? E aí quando a gente fez isso, surgiu muito essa relação aí que você comentou de tipo... porque eu acho que nossa tendência é muito a figura. Isso que a gente começou essas pinturas em 2016, né? Então é 2016 a 2020 são o período de tempo que estava em exposição lá na Kogan Amaro em janeiro. 2019. 2019, isso. Verdade. E então, porque a gente acha também que existe muito uma relação dentro da casa, a gente pensa muito a questão da estamparia, dos elementos decorativos. E a gente sempre pensou na estampa. A estampa, o que é ela? Ela é uma repetição, né? É um padrão que se forma por uma repetição. E a gente relaciona muito aos hábitos, às crenças, né? Que nada são também... Do que uma coisa que foi repetida. Né? Então um hábito é uma ação repetida várias vezes. Uma crença é um pensamento que se multiplica e você então pensa daquela maneira. Então a gente tinha isso em mente também. Então acho que quando a gente saía pra... Tipo, a gente quer representar... Tem uma pintura que é passando roupa. A hora que a gente chegou nessa formatação, né, do passando roupa, eu acho que além de tipo, essa vai ser a ação da cena, né, tinha toda essa preocupação com a estampa, né, o elemento decorativo, né, em pensar esse ambiente, né, que elementos que tem aqui que a gente pode usar para colocar uma estampa, textura. Que era como expandir, na verdade, o que aquela figura sentia para o quadro todo, né? Sim. Então esse era muito nosso recurso, assim, tanto que a figura ela geralmente parece congelada, é quase um frame dentro dessas cenas, e aí tanto o título como a parte das estampas, os elementos decorativos traziam esse... integrar essa figura ambiente, né? Esse universo interno. Essa pintura vocês começam a partir de fotografias, é isso? Vocês Isso. tiram foto de vocês mesmos e depois vocês vão elaborando a partir da pintura com isso, é isso? Sim, ela é uma referência pro desenho, acho que da cena, né, Lê? Mas a gente coloca em disparo automático a câmera, né, e sai fotografando a ação, né, faz a ação, sai fotografando, né, explorando, né, os ângulos e, enfim, o que chama mais atenção. E aí no fim a gente chega, né, num grupo de imagens, né? É que cada quadro é de um jeito, né? Mas às vezes chegava uma junção de umas 3, né, imagens, né? Porque, enfim, a câmera só pega certa parte, né? E juntava o outro pedaço aqui, enfim.
mudava rosto ou a mão que ficou melhor. Aham. E aí, a partir disso, era a base aí pra gente fazer o desenho da cena e aí passar pra tela. E às vezes a gente fotografava 900 imagens pra Pra chegar na cena. chegar na cena final. Então era um processo bem no muito rascunho. louco e muito intenso mesmo, né? Eu vejo muito essa, pra mim também, que sou uma pessoa do interior, né? Eu vejo muito essa relação afetiva da arquitetura. Eu vejo que muitos elementos é um elemento muito próximo também do meu cotidiano, né? E eu acho isso muito bonito. Eu acho muito bonito também quando vocês colocam esses elementos decorativos que são como se fossem mini figuras, né? Como se fosse um processo de você subjetivar também a arquitetura, né? Os elementos do chuveiro, a mesa. É como se a emoção tivesse ali também, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco desse... o quanto influencia essa paisagem do interior para vocês, o quanto disso está associado na produção, e se vocês pensam que talvez mudar de uma cidade poderia interferir nesse processo, se vocês já pensaram sobre isso. Eu acho que tem muito a ver com, né, a gente cresceu nesse ambiente, então ele é a nossa referência, assim, até mesmo uma referência estética, né, e Sim. afetiva também. Sim. Mas a gente já discutiu muito isso, assim, o que será que aconteceria quando, se por acaso a gente se mudar e perder, por exemplo, agora não tem como fotografar mais essa janela, porque de repente eu estou num prédio, numa capital que não vai ter essa referência. Mas você sabe que a gente está tendo uma produção nova agora em que está aparecendo ainda é uma cena dentro do cotidiano, existe a sugestão de um espaço doméstico, porque, por exemplo, tem uma cabeceira de uma cama, e aí a figura que também ganhou um outro protagonismo, né? Até mesmo se multiplicando, ela é repetida na tela. E aí isso foi trazendo muito pra gente como desenvolver, né? Que o trabalho pode se desenvolver para muitos lugares, né? E acho que é um interesse muito recente o da figura também, né, Lê? Sim. Quer dizer, sempre foi. Sim, sim. Mas talvez as pinturas desse ano elas estão vindo com a figura mais protagonista, Eu né? acho que diferencia dessas que estavam na estados cotidianos na galeria. Eu acho que é mais esse protagonismo da figura e usar a figura como movimento, né? Não, né, o ambiente e essas características, né, do interior, doméstica, né? Que às vezes é pegar a máquina de lavar, né, que isso, né, une na figura e já dá um movimento, né? É como se antes a paisagem tivesse uma subjetividade também, assim quanto a figura, Sim, e agora parece sim. que a paisagem vai retornando um pouco e a figura ganha um protagonismo maior, né? Talvez. Pra gente Eu acho que sim. mas acho que é interessante, assim. E aí a gente fez esses trabalhos em que, por exemplo, existe uma sugestão de um móvel ou objeto, e agora a gente já está fazendo uma outra em que o ambiente está ganhando mais força, né? Então acho que é Sim. muito um ir e voltar. Mas acho que isso o cotidiano, acho que o que une muito, a gente gosta muito do cotidiano, assim, de pensar esse contexto. Por exemplo, tem um quadro que é o Lembra, que é uma pintura desse ano, em que a gente falou assim, a gente se interessou por dar o que a gente está chamando de zooms, né? E aí partiu de um dia a gente acordar, e eu acordei com uma super picada aqui na costa, e a gente falou, nossa, isso aqui a gente se interessa muito por pintar. E aí se desenvolveu toda uma ideia, uma imagem ali a partir disso. E que dá bastante foco para os objetos, né? E aí foi também uma A outra gente é forma. apaixonado em pintar esses objetos do cotidiano. Acho que até porque realmente tem né, esse afeto neles também, né? Então acho que o pensamento acaba sendo sempre o mesmo, mas ele está ganhando várias formas, sabe? De ser traduzido na pintura ou em outras linguagens. Tem uma série que eu gosto muito de vocês, que foi apresentada na Fábrica de Artes Marcos Amaro, né? No período que vocês fizeram o acompanhamento lá, que é o manual de... Como que é o nome? Kits básicos de sobrevivência. Kits básicos de sobrevivência. É muito longo esse título, a gente se perde também. Eu acho muito bacana essa produção de vocês, porque toca no cerne dessa questão popular e principalmente de uma questão da identidade do interior, né? Do indivíduo, da pessoa do interior, que são esses ditados populares que todo mundo conhece, né? E o título é muito provocador, eu adoro esse título. Queria que vocês comentassem sobre esse título. Mas eu associo isso muito também a uma produção que eu quero também que vocês comentem, que é o Piruá, que é uma exposição que vocês fizeram lá no CAC, né, em Ribeirão Preto.
que Piruá, depois vocês também expliquem esse nome, mas também é um nome Bem que é muito interior, né? interior, né? E às vezes até associado talvez a essa identidade caipira, uma mistura de um nome tupi-guarani com essa cultura do português e do negro e do indígena, né? Então, eu queria saber se isso passa em algum momento para vocês de pensar essa identidade do caipira, né? Que foi uma identidade construída, muito bem construída na modernidade do Brasil, mas que às vezes tem outros lados também, né? A gente olha muito com estereótipo e existem outras camadas, né, dessas pessoas. Eu queria saber se isso faz parte de uma investigação de vocês e que também comentassem essas produções que eu acho que são incríveis. Então, na verdade, isso que é o legal, né, de você ir no processo. Acho que uma pesquisa, uma produção se desenvolve muito fazendo, né? E quando toda essa questão de se fotografar para criar as pinturas, levou a gente a experimentar muito, né, com isso dessa performance De se registrada. E entender quais as possibilidades disso, né? E aí, ouvindo muito no interior, em todo lugar, as pessoas falando, e a gente mesmo usando sempre ditado popular para se expressar, a gente começou a falar assim, mas nossa, se você refletir sobre essas expressões, elas são violentas, elas são absurdas. Passam pelo absurdo. E perderam já o significado, porque, por exemplo, chutar o balde, se você for ali na origem dele, era o banquinho que quem seria executado na forca ficava em cima, o carrasco ia chutar, e daí veio a ideia de chutar o balde. Só que a gente usa isso num contexto muito banal hoje, muito diferente desse, que tem um super peso, né? Tenso. E aí nessas, né, acho que o interesse pelo ditado popular, acho que vem muito também, acho que do interesse do cotidiano mesmo, né? Acho que a gente gosta muito disso, né? E, enfim, estamos no interior, né? Então isso chama muito a nossa atenção. E a gente pensava muito essa coisa assim, pô, eu tô falando que eu tô dando murro em ponta de faca, mas e se eu executasse essa ação? E se isso não fosse metáfora, isso fosse literal? E aí dentro desse interesse em usar a própria figura, dentro do trabalho, a gente falou, nossa, dá pra fazer dá pra surgir um trabalho disso que se realizou em desenho, num desenho que é a grafite sobre papel. E a gente se propõe, né, a desenhar literalmente essas ações, né, que os ditados e as expressões sugerem. Então tem o dar murro em ponta de faca, dar tiro no pé, chutar o balde, fazer tempestade em copo engolir d'água. sapo. E aí é uma saída em desenvolvimento e que também tem, e aí, né, o Kits Básicos de Sobrevivência começou porque a gente começou a pensar assim, nesses ditados tem sempre um alimento, um objeto ou um animal que se faz necessário. Então, então a gente falou assim, então vamos criar como se fossem esses kits básicos de sobrevivência mesmo para a vida social. E porque em algum momento você engole um sapo, ou você quer chutar um balde, você bate a cabeça na parede, dá uma em ponta de faca, né? São expressões estranhas, assim. Que fazem parte, acho que, da vida de toda pessoa. E que fazem muito sentido da gente falar, né? Todo mundo se entende por isso. E aí tem dois tipos de desenho. Os kits básicos, que são esses agrupamentos que são naturezas mortas, né? Com esses objetos, animais ou alimentos. E os manuais de instrução, onde a gente ressignifica, né, o uso desses objetos dentro do contexto dos ditados. Enfim, empresta o nosso corpo ali para, através do desenho, falar qual que seria a ação. O título, acho que vem muito desse lugar, né? Kits básicos de sobrevivência, né? O manual de sobrevivência, né? Que é os desenhos com as nossas figuras, né? Como se essas ações, né? Fazer essas ações, né? Que os ditados propõem fosse parte da vida, da né? sociedade, né? Para viver a vida. Mas acho que o interesse pelo ditado acho que já começa nos títulos das pinturas, né? Essas que por estavam, esse popular. Essas que estavam lá expostas na galeria esse ano. E eu acho bacana, pelo que eu me lembre, não tem nada escrito do ditado, né? Eu acho que só tava como kits básicos de sobrevivência e a imagem, né? Nós tínhamos que adivinhar o que seria esse ditado, né? Sim. Acho que aí é potente também, porque a gente se atenta para a imagem, né? Então, e pra gente, esse era também o desafio. Como é chegar nessa imagem? Se você joga, por exemplo, uma imagem, joga um ditado popular, por exemplo, no Google, é difícil de achar representação para vários deles, e quando você encontra uma coisa meio... caricaturado demais. Caricaturizado. Palavra difícil essa.
é uma coisa meio assim caricaturada. Falou certo Falei agora. certo agora. E então é desse exercício de chegar nessa imagem que você olhasse e entendesse, né? Puder, quer dizer, ou pelo menos oferecesse qual que é a ação e você conseguisse pensar o ditado, né? É um exercício de se no ditado você tem uma frase que não necessariamente te gera uma imagem na cabeça, a gente o que fazia agora é que O inverso, né? era o procedimento inverso, né? Você dá uma imagem para gerar A gente até a chegou, expressão. né, se questionar se, né, usava, né, o ditado não, né, no título da obra, mas a gente viu que aí isso tirava, né? Tirava força. Sim. Tirava É. força. Deixa potente, né? É, Essa ausência sim. da palavra, né? E aí do piruá, Piruá foi uma experiência muito interessante também, e acho que é legal para pensar como que foi o nosso processo, né? A gente recebeu o convite lá do Josué Matos e da Yolanda Cipriano, que foram os curadores da exposição, e a gente tinha um projeto em mente, que aí depois a gente mudou e a gente falou assim, não, acho que não é isso, só que aí a gente, para mudar e começar tudo de novo, já estava... o prazo tava ali, né? O prazo estava ali. E aí a gente... E aí era aquilo, né? Aquele dias e dias tentando chegar numa ideia e as coisas não funcionavam. Sei que chegou uma hora que a gente estava tão de saco cheio. Acho que a cabeça já tava saturada, a gente nem conseguia pensar A gente direito. falou, nossa, não vai dar certo, não sei o que lá. Que a gente falou assim, vamos parar tudo. Isso devia ser tipo 11 da noite. 11 da noite. Vamos parar tudo, vamos fritar pipoca e ver o Assistir filme. alguma coisa e amanhã, começa de novo amanhã. amanhã acontece alguma coisa, algum milagre e a gente entende o que tem que fazer. E aí o que aconteceu? Então tá, a gente foi lá, foi fritar pipoca e na hora que a gente começou a preparar a pipoca, a gente falou assim, peraí, isso é a ideia da exposição, isso é o conceito da exposição. A gente é esse milho que está sob um estímulo, que é o fogo, e que tem que se transformar. E a partir disso, o que a gente fez? A gente disse, vamos lá pegar a máquina, fomos no ateliê, porque o nosso ateliê é da antiga sala da nossa casa, e a gente começou a fotografar, e aí estudou a pipoca, registrou, gravou o som, surgiu toda uma exposição ali naquele momento, e a gente aí não dormiu, né, inclusive. Aí comeu pipoca, não viu o filme, mas Mas teve começou a a ver ideia, as fotos, né? E aí foi uma exposição que a gente foi muito legal pra gente explorar instalação, escultura, uma experiência bem sensorial mesmo. Mas E aí quando a gente se viu pensando, acho que no título, né, pra exposição, e também tinha uma obra que chama Autorretrato, né, que é uma bacia, né, a vista de uma bacia bem de cima, né, com né, esses piruás, né, e pra gente ali era muito metafórico, simbólico, gente, né, pra gente, né, como pessoa, e é porque a gente gosta muito de pipoca, né? Então ela já é muito parte da nossa vida. E pra gente é um símbolo muito grande de transformação, né? Porque ela precisa passar por um calor muito intenso e ou ela estoura e vira pipoca, ou ela vira um piruá, né? Pelo menos no interior é como a gente chama o milho que não estourou. E disso surgiu o título da exposição. Que bacana. E como que foi? Vocês conseguiram ter algum contato das pessoas que foram visitar a exposição? Porque é um nome muito regional, né? Ou seja, às vezes, não sei se todo mundo entende esse nome. algumas pessoas não, né? Sim, Mas tipo, o que é isso? É legal, né? Porque Ribeirão recebe gente de muitos lugares, né? Lá é uma cinetística muito forte. E aí a gente tinha esses relatos de que várias pessoas não entendiam o que era, mas aí tinha sempre o educativo lá. E aí, enfim, aí tinha conversa e tal. Mas a gente também era interessante trazer esse nome, né? Porque eu acho que ele tinha uma sonoridade muito bonita, assim. Sim. E porque também traz esse dado, né? Do interior, da nossa poética. Mas foi uma experiência bem interessante, né? Porque unia... Tinha uma instalação em argila, né? Com pipocas. Na exposição era servida pipocas. Tinha cheiro de pipoca, som de pipoca estourando. E aí as Então pipocas... foi bem interessante. Aí a gente fez instalação de pipocas moldadas em cerâmica. Elas eram coladas como se fosse uma constelação nas paredes. E também tinha pinturas. Que são pinturas que surgiram a partir desse registro do dia que a gente teve a ideia de fritar pipoca. A gente fez as fotografias ali e entendeu que elas teriam que virar pinturas, né? E aí as pessoas entravam lá e ficavam muito confusas mesmo, porque as esculturas eram muito realistas. E aí era muito interessante, né? Justamente essa confusão, assim, essa experiência super sensorial lá. Foi a primeira experiência que vocês tiveram saindo da linguagem da pintura?
Ou vocês têm outros trabalhos? Eu queria que vocês comentassem também sobre essas outras linguagens, se é uma coisa confortável para vocês, se vocês fazem uma pesquisa para sair, ou a pintura ainda é um campo para vocês de um porto seguro. Eu acho que a gente foi observando, né, ao longo dos anos produzindo, acho que a pintura é meio que o eixo condutor de tudo, né? Acho que é através da pintura que a gente se sente estimulado a explorar outras linguagens. Porque as outras linguagens surgem muito a partir de questões de pintura. Então esse processo de estar ali lidando com a tela, além de ser uma coisa que a gente ama muito, a gente sente que tipo, tem muito assunto, ela gera as inquietações e os processos que a gente fala, nossa, isso é muito legal de explorar numa outra mídia. E aí já tinham tido outras experiências, né? Acho que as outras linguagens entram a partir de 2018. Sim. Né, com um trabalho para uma pintura, que é um trabalho mais conceitual do nosso processo criativo, e também com para dar a forma, é preciso tirar a forma, que é quando a gente foi para as esculturas. Qual esse primeiro trabalho que vocês comentaram, o que consiste? Ele é uma espécie de escala Pantone, de uma paleta de cores, mas ao invés de ter as cores, eles são fotografias, porque para fazer as fotografias, a gente tinha que encontrar a cena que a gente ia pintar. Ou, a partir de uma ideia que a gente tinha, então essa pintura vai falar disso. Qual que é a melhor forma, qual que é o melhor espaço dentro da casa, ou qual que é a melhor, enfim, o corpo, a ação para essa ideia. Então aí você ia pela casa explorando, né, testando todos os ângulos, expressões, e mudava de ambiente para ver se ficava melhor. E no final a gente percebia que isso não tinha... que a gente nunca tinha pensado em expor como trabalho, porque era um arquivo muito nosso, tanto que eu comentei que a gente não... a gente não se importava de estar descabelado, porque a gente estava fazendo a foto pro trabalho e era isso. Era a referência, né? Fotográfica. E eu acho que é muito legal também da gente conversar, mostrar para as pessoas. A gente percebia que quando a gente mostrava o processo, elas achavam aquilo muito interessante. E isso, fala assim, nossa, aqui tem um trabalho, tem uma dinâmica de vocês que a gente entende a partir desse trabalho e tudo mais. E aí o tempo passou, a gente foi... A gente foi mas não, é só a foto, pra referência do quadro, né? E com o tempo, né, de ter essas trocas, interlocuções... Isso foi despertando na gente um pensamento, não, acho assim. que tem coisa aí mesmo. E aí a gente começou, né, Lê, acho que a pensar também mais outros trabalhos em outras linguagens, mas sempre pensando muito as nossas questões de pintura. E acho que é uma coisa que dá muito, muito fôlego pra gente, né? Também, é muito gostoso, assim. Eu vejo que, até comento que existe uma performatividade muito grande na pintura de vocês, tanto no que diz respeito a esse processo, né, de pintar, que é um processo que tem toda uma dinâmica muito específica entre vocês dois, né? Quanto também na apresentação da imagem, que é uma imagem que guarda muitas ações, né? Tanto nos objetos, quanto na própria figura representada. Vocês têm o interesse também, já que superando essa barreira da timidez de apresentar, né? Enquanto corpos, numa situação, existe um interesse de vocês também exercerem alguma performance, trabalhar o corpo de vocês também como um trabalho artístico, ou não? É uma coisa que vocês não pensam? Sabe que a gente já conversou disso, mas acho que ainda não é uma coisa que no momento veio, né, Lê? Eu acho que explorar ele, acho que para as pinturas e as referências fotográficas, eu acho que é o que a gente está interessado agora, né? Acho que por enquanto pulsa nesse lugar que já é muito rico, assim, pra gente. É igual uma coisa que as pessoas perguntam pra gente, e, por exemplo, quando é que vai ter um quadro com os dois aparecendo, né? E a gente fala assim, por que não tem? Na verdade eu não sei, assim, ainda não surgiu, né? Não faz sentido, né? Então acho que a gente tem muito essa liberdade, assim, e eu acho que na pintura a gente gosta muito disso, né? É um campo em que as coisas podem acontecer, assim, pra gente, tudo é permitido ali. Então, acho que a gente sente muito essa mobilidade, né, Lê? De tipo, se surgir isso... Se fazer sentido, a gente vai investigar, né? Mas isso de pensar uma performance são coisas que a gente não... Como chama? Pode ser, né? Um dia, né? Ou uma video performance, não sei, né? Pode ser, acho que um desdobramento de algo. Pode ser um desdobramento, né? Em algum momento. Porque a gente super gosta de explorar isso. E eu acho que esses desafios e essas provocações fazem a produção, às vezes, a gente olhar para lugares que são muito interessantes, assim. Às vezes
né, às vezes você, enfim, tá lá no processo criativo, ou, enfim, fazendo algum registro, alguma coisa, né? Uhum. Aí, né, tipo, alguma provocação, que nem essa que você fez agora, isso vem na mente e fala, tipo, Aí você meio que olha um pouco diferente, fala, tipo, acho que dá pra explorar isso de uma outra forma, né? Experimentar Uhum. de um novo jeito. E com isso surge Tá. algo novo. É. Bom, e eu queria saber o que vocês estão produzindo agora, se vocês têm projetos futuros, né? Eu vi que vocês estão com um novo corpo de pinturas, existem outros projetos. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa produção de vocês, essa perspectiva para 2020 que não aconteceu também, né? O ritmo mesmo de produção, ele não mudou muito, assim. A gente é bem rato de ateliê, né? Rato de ateliê é uma expressão boa. É uma expressão, não? Né? Dá pra virar uma pintura. Dá pra virar uma pintura, né? É verdade. Então, e foi bom, assim, eu acho que a gente conseguiu... vamos ver. E aí, Letícia? O que você tá falando? Das novas pinturas. Ah, sim. Das novas pinturas. Acho que tá vindo um movimento novo, assim, de... Acho que a gente tá fazendo muita experimentação e se permitindo, né? Aquilo que eu tinha comentado de, e se a gente colocar a casa como uma sugestão? Tem um móvel aqui, tem um objeto. E eu acho que esse lugar de se permitir na produção a fazer diferentes coisas, e acho que se permitir não quer dizer que você nunca mais vai fazer o que você fez na última obra, né? É muito uma questão, uma coisa de liberdade de se permitir mesmo explorar. Eu acho que as levas das pinturas anteriores, né, que estava muito forte, eu acho que essa dinâmica figura e o ambiente, né, eu acho que a gente se viu querendo, né, tipo, explorar isso de uma outra forma, né? E aí foi aparecendo assim no trabalho, assim, acho que bem naturalmente, né, a figura como protagonista, né? É legal, isso de certa forma até é uma forma de revisitar a produção, né? Porque isso de multiplicar as figuras a gente já tinha feito, acho que em uma obra de 2013 bem no comecinho. E na pintura Vinho de 2014, 2015, né? Então é legal, assim, tá muito, sabe, entregue aos processos, ao que você tá sentindo, surgindo. E então a gente tá pintando bastante. E é interessante, acho, né, também como vai, acho que refletindo, né? Acho que nesse momento, acho que tanto nesse período, né, da quarentena, ou acho que coincidiu também muito com a gente, né, também, né, olhando para dentro, né, também, né, acho que da gente, acho que isso fez a figura também. Acho que também influenciou, né, acho que ganhar um protagonismo maior. Acho que as nossas pinturas sempre tiveram um interesse muito grande no gráfico, numa mão de tinta chapada. E agora tá vindo uma ideia de... soltar um pouco a mão, soltar um pouco, tá vindo menos de rigor nos acabamentos. Tá vindo mais pincelada, que eu acho uma liberdade que a gente tá se dando mesmo, né? Mas exatamente qual que é esse equilíbrio, qual que é essa tensão entre chapada e pincelada? Eu acho que a gente tá bem interessado nisso. E mesmo o contorno das figuras, né? Porque a gente sempre contornou as figuras, e acho que isso é uma referência que vem das gravuras japonesas, da HQ. A gente sempre contornou elas com um contorno preto. Isso era muito legal, porque nessas pinturas que tem muita estampa, muita composição e a figura, o contorno preto e as estampas muitas vezes tinham até uma tridimensionalidade, ou elas, por exemplo, caminhavam de um lugar para o outro dentro da cena. O contorno preto vinha como uma forma de falar, tudo isso acontece numa mesma realidade, sabe? Num mesmo plano. E aí o que a gente começou a sentir agora é que quanto mais a figura se movimenta e se multiplica, o contorno, talvez ele fale de um lugar também, mais do que está estático, do que está definido. Então, por exemplo, nessa pintura que a gente chamou de... A gente definiu o título esses dias, como é? Os Ventos dos Reveses e Recompensas? Acho que é. Acho que é isso. O móvel, que é a cabeceira da cama, e uma das figuras elas estão super contornadas, como a gente sempre fez. Mas o resto, que foi também ganhando mais pincelada, ele continua tendo um contorno, mas ele já não está na linha fininha de tinta preta. Ele está no grafite e outros acabamentos. Então está sendo bem interessante, né? Sim, né? Explorar e... Os elementos da pintura. Investigar isso, né?
Acho que é da sequência, né? O pensamento, os processos. Dá mais movimento na pintura também, né? É. Uma forma de torná-la mais fluida, né? Eu acho até legal Mais uma coisa dinâmica. que você comentou quando a gente estava te mostrando essas pinturas, né? Que a figura ficou mais verbal e menos substantivo, né? Uhum. Então a gente achou muito legal isso. Acho que é Faz um sentido, caminho né? que tá fazendo bastante sentido agora, né? Uhum. É bacana. E assim, eu queria saber quais são as referências para vocês de artistas, né, que trabalham, que vocês acompanham, quais são as suas referências? Eu acho que as nossas primeiras referências foram os Gêmeos, né? Então acho que a gente sempre gostou muito do que tinha muita composição, muito detalhe. Então, os Gêmeos, Beatriz Milhazes, o Zerbini, acho que no Zerbini é muito legal de observar também essa variação de Sim, acabamentos, né? Nossa, é demais. Uma composição super, super complexa e, Acho que gravura japonesa, né? nossa, é uma muito grande. Acho que sempre foi uma referência muito grande pra gente. O David Hockney. O David Hockney é um muso muito grande, nossa, né? O Alex Super. Katz. Tem um elemento muito gráfico, como vocês comentaram, existe também uma referência para HQs, assim, ou mangás, animes também. Eu acho que a gravura japonesa mais. Eu acho que sim. Né? Acho que agora vem mais de uma gravura japonesa. Uhum. E a Vânia Mignone também, que a gente ama Nossa, pra caramba. Então acho que é muito esse o nosso universo, na pintura bizantina, pintura egípcia, foram Lugares que a gente olha, né, pra pensar a composição, né? total, assim, acho que meio o acabamento, a mesma questão das estampas, né, com as figuras humanas, assim, acho que olhar para esses artistas, para esses períodos, organiza muito o nosso pensamento, sabe? A gente encontrava muito, né, os livros vivem abertos, assim. Uhum, que legal. E assim, pra gente ir encaminhando, né? Eu queria que vocês comentassem, já que a gente pautou muito sobre esse assunto de fazer arte no interior, né? Claro que é muito difícil, mas vendo vocês é um exemplo que é possível, né? Sim. Então eu queria que vocês comentassem que caminhos vocês poderiam indicar ou dar uma dica para artistas do interior que estão querendo ingressar nesse território da arte contemporânea. O que vocês poderiam dizer ou atentar? Acho que a internet facilitou muito hoje, porque é muito... Você vê, até mesmo com a pandemia, né? Uma das coisas que ela trouxe foi a gente, muitos em grupos, assim, de interlocução para artistas estão acontecendo no virtual. A gente, inclusive, participou e dá super certo também, é uma possibilidade. É diferente de presenciar o trabalho ali ao vivo, mas super dá certo. Isso é uma coisa que a gente sentia muito falta quando a gente começou, porque você tinha que se deslocar para a capital. E acho que a questão de ser artista e de querer tanto desenvolver uma pesquisa séria, forte e também pensar a construção de uma carreira é que não existe um manual, né? Porque, como que eu posso te falar como ser artista se a minha linguagem é tão diferente da sua? Como é que guia uma pesquisa? É um caminho muito individual, né? E muito de fazer, entender. E acho que mesmo a construção, né? Existem tantas formas de chegar num mesmo ponto, né? Mas acho que na prática, né, e na vivência, acho que a gente foi entendendo muito que, tipo, né, produzir, né? Tem que produzir. Eu acho que para desenvolver o trabalho, né, para você ter uma produção, para você entender a tua poética, entender o que te interessa, né? Pra gente produzir sempre foi, acho que acho que a parte principal. E aí a gente foi entendendo, né, enfim, estando no interior, a importância de expor o trabalho, né, fazer os editais, né, estar nos grupos de acompanhamento, né, trocar as ideias. E sabe que a gente não tinha dinheiro, por exemplo, para ir estudar, para pagar grupo, então a gente fazia coisas muito espaçadas, assim, sabe? Ou a gente tentava encontrar grupos que eram gratuitos de sábado, que é quando dava pra gente ir de ônibus, ou ir com os nossos pais para uma cidade fazer um curso, sabe? Então a gente trabalhava, guardava o dinheiro para aquele curso e era assim que acontecia. E aí pesquisando muito em livro, trocando muito encontrando amigos, né? Isso também é uma coisa que não é tão fácil de encontrar, gente que é muito parceira, assim. E, sabe, você fica ali no WhatsApp trocando ideia, discutindo edital. Escrevendo texto juntos.
E participando de bate-papos, indo nos lugares que você tem como chegar, sabe? A gente teve muita sorte de estar perto de estar perto de Ribeirão Preto, de Itu, que é onde a gente fez grupos, né? Em Jundiaí, que a gente também foi fazer um grupo de orientação lá no Sesc. Então, acho que ir tentando entender onde é possível você ir, onde você consegue, e tendo também muita paciência, assim, porque acho que tanto de você entender o trabalho, construir currículo, construir uma rede de contatos, é algo que leva tempo e que você não tem garantia. Não tem um manual do artista, né? Acho que fica muito claro e evidente a importância de políticas públicas, de espaços institucionais que garantem essa formação para artistas, né? Então, claro que vale a pena a gente ressaltar e destacar a importância do MARP para vocês, Figueiredo Ferraz, né? O CAC, bem como Fábrica de Artes Marcos Amaro em Itu, né? Em Sorocaba a gente tem o Max. Então, e também exigir isso também, né? Que a gente, a cultura é tão desvalorizada, né? No setor público, e isso permite que dá um respiro para novos artistas, novas produções, né? Então, eu acho isso muito importante, né? De a gente estar atento, né? E não deixar que isso acabe. Eu acho que é tantos os espaços, né? E também os artistas, né? Também, se moverem, né? Se moverem, se unirem, fazerem grupos, para ter essa interlocução, essa troca. Espaços independentes também, né? Em Ribeirão Preto, pude notar. Super, tem. Sim, nossa, é maravilhoso lá. Até mesmo na nossa cidade, a gente de propor, por exemplo, vamos fazer uma pintura mural, reúne os artistas. Isso é uma forma de trazer já um contato da população com a arte, com a cultura. Acho que existem muitas formas da gente ir nutrindo esse espaço e abrindo o caminho, né? Bom, gente, muito obrigado pela conversa. Vocês querem deixar um contato de vocês, o site, para o pessoal acompanhar o trabalho de vocês? Bom, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, o nosso Instagram é @tangerinaBruno. E o site www.tangerinaBruno.com. Bom, gente, muito obrigado por acompanhar o podcast da Galeria Kogan Amaro. Vocês podem acompanhar o podcast nas plataformas do Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast e outros agregadores. Podem também nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. É só colocar @Galeria Kogan Amaro, com K. E também para saber sobre os nossos artistas, bem como nossas exposições, é só digitar no site www.galeriakoganamaro.com.